Olá, meus amigos, tudo bem? Boa tarde. Esse domingo chuvoso, cheio de graça, cheio de maravilhas. Queremos falar um pouco hoje sobre como identificar os filhos de Deus. Primeira coisa, para identificarmos os filhos de Deus, é que eles creiam plenamente, 100% na palavra. O Filho de Deus não pode se voltar contra a palavra. Então, quando você faz uma pergunta, por exemplo, para alguém que se diz filho ou filha de Deus, você crê na palavra? E ela imediatamente diz: não, essa palavra aí eu não concordo. Essa porção, esse versículo aí, esse eu não aceito não. Dizer que eu sou salvo, que jamais perderei a salvação, não, isso eu não aceito não. Então a pessoa está negando o poder e a veracidade da palavra. Jesus falou que nós somos salvos, sim. Inclusive ele colocou os 3 tempos verbais em João 5:24, ele diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Note que os 3 tempos verbais estão aí garantidos. No passado passou da morte para a vida, no presente tem a vida eterna, que está no presente contínuo, tem e continua tendo, e no futuro não entrará em condenação, em juízo, em julgamento. Então, é uma convicção absoluta que Jesus está nos dando. Em João 10:27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus dando garantia. Paulo falando sobre isso aos Romanos, em Romanos 8:38 e 39, ele diz que nada, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o futuro, nem principados, nem anjos, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E em Romanos 8:1 ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se a pessoa não aceita a palavra como veracidade absoluta, mostra que ela ainda não é filha nem filho de Deus. Então, como identificar os verdadeiros filhos de Deus? E a palavra ainda diz que é para nós testarmos os espíritos, se eles vêm de Deus. Está lá em 1 João 4, de 1 a 6. No versículo 5 e 6 ele diz que nós somos de Deus, né? Quem é de Deus nos ouve. Se a pessoa não nos ouve na palavra de Deus, a Bíblia, é porque ela não é filha de Deus. Ela nega a palavra. Outros dizem que não pecam. Em 1 João 1:8 até o 10, diz que se você diz que não peca, você é mentiroso. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E no 10 diz que se nós dissermos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. E a verdade não está em nós. Olha só. Então nós precisamos admitir, somos salvos, mas ainda pecamos. Aquilo que Paulo fala em Romanos 7, quando eu quero fazer o bem, não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou, verso 25, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, como identificar os filhos de Deus? Através do teste da palavra.
Em João 8,47, Jesus diz: quem é